Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão da FUVEST 2022, segunda fase, que envolve conceitos sobre geometria espacial. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão M04 da FUVEST 2022, segunda fase, matemática. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Lembro que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional. Tá bom? Então vamos começar. Questão M04 da FUVEST 2022, segunda fase, matemática, que diz assim. Uma pirâmide P tem base quadrada A0, B0, C0, D0. Aqui, ó, A0, B0, C0, D0. De lado medido uma unidade de medida, tá? A0, B0, A0, D0, quadrado, né? Qualquer aresta, né? Desse quadrado. Apoiada em um plano π, tá aqui, e quatro faces, que são triângulos equiláteros. Aqui, 1, 2, 3 e 4. Ligando a base ao ápice E0, que está aqui em cima, de P, tá? Os 16 pontos, A1, A2, A3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2, E3 e E4, E1, E2, E3 e E4, indicados na figura, né? Cada vértice desse aqui embaixo e aqui em cima, dividem cada aresta da pirâmide em 3 segmentos de igual medida. Então aqui é fundamental essa informação, que já me adianta uma informação importante, que a razão de semelhança, né, dessas arestas vai ser 1/3, já que divide, né, cada aresta em 3 segmentos iguais, né? Então, isso já facilita bastante. Então, vamos em frente. Um novo sólido S, em destaque na figura, é produzido subtraindo-se de P as 5 pirâmides. A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, C0, C1, C1, C2, C3, D0, D1, D2, D3 e E0, E1, E2, E3 e E4. Então aqui ele já dá basicamente a dica aqui para o item B, tá bom? Então ele fala, o perímetro da face de S que se apoia em π, cujos vértices são A1, A3, B1, B3, C1, C3, D1, D3. O volume de S, né, que é praticamente esse aqui, é o volume da pirâmide P, né, menos esses volumes aqui indicados, tá? Os 5 volumes indicados, que é a resposta da B. Letra C, a distância entre A1 e A2, que a gente vai mostrar mais à frente. Então, esta questão trata sobre geometria espacial. Então, temos aqui, né, novamente o item A, que forma o perímetro da face de S, que se apoia em π, cujos vértices são A1, A3. Né? Já vou mostrar aqui o esboço, né, dessa projeção, dessa figura em rosa, né, aqui, em π, no plano π, tá bom? Que é mostrado aqui do lado, como está indicado aqui em vermelho. Então, A1, A3, aqui, ó, A1, A3, tá aqui, B1, B3, aqui, ó. Aí tem A3, B1, tá aqui, B1, B3, B3, C1, né? Depois C1, C3, C3, D1, tá aqui em cima, D1, D3 e D3, D1. Aí eu fechei a projeção, né, dessa figura S, né, meia rosada, no plano π. Como ele disse, essa aresta, né, divide em 3 segmentos iguais aqui, ó. D0, D2, D2, D4, E4, E0 e assim vai, né? Então, toda a figura aqui externamente, como a gente pode observar, ela está, né, D0, D3, D3, A1, né, aqui também, e A1, A0. Cada trecho de D0, D3, 1/3, D3, A1, 1/3, A1, A0, 1/3, já que, né, a razão de semelhança aqui é 1/3, tá?
Somando os 3 vai dar a unidade, que é o lado da base do nosso quadrado e também da aresta, né? Dos triângulos que formam os lados, né? As faces, que corresponde ao triângulo equilátero da pirâmide P. Tá bom? Então, com isso, eu tenho aqui já A1 a 0, 1/3, A0 a 3, 1/3, os lados, A3, B1, 1/3, né? Todos os lados aqui, esses segmentos, 1/3, 1/3, tranquilo, né? E internamente, falta encontrar esse lado aqui, né? D3D1, C3C1, B3B1, A3A1. Eu vou mostrar no slide a seguir que para encontrar esses, por exemplo, aqui o A1, A3, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo A0, A1, A3, por Pitágoras, né? Já que eu tenho esses dois lados e aqui a hipotenusa, né, sai por Pitágoras. Ou uma forma mais simples é imaginar que aqui nós teríamos, né, um quadrado, né, A1, A0, A3, mais um ponto aqui qualquer, cujos lados desse quadrado é 1/3. E essa linha A1, A3 seria o diagonal desse quadrado. E a gente sabe que a diagonal de qualquer quadrado é o lado vezes raiz de 2. O lado aqui é 1/3 vezes raiz de 2, vai dar raiz de 2 sobre 3. Tá? Uma forma mais objetiva, mais simples de fazer, que é o que eu estou já colocando aqui, antecipando. Então, A1, A3, raiz de 2 sobre 2, D1, D3, raiz de 2 sobre 3, A1, A3, raiz de 2 sobre 3, D1, D3, raiz de 2 sobre 3, C1, C3, raiz de 2 sobre 3 e B1, B3 também, raiz de 2 sobre 3. Tranquilo? Continuando, aí aqui está desenvolvido como, né, sendo aqueles lados, né, A1, A3, B1, B3, C1, C3, D1, D3, como se fosse a hipotenusa desses triângulos, né, que é dado pelo teorema de Pitágoras, né, raiz quadrada de 1/3 ao quadrado mais 1/3 ao quadrado, fazendo aqui, né, dá 1/9 mais 1/9, dá a raiz quadrada de 2/9 ou raiz de 2 sobre 3, tá? Como a gente viu. L vezes a raiz de 2. L, 1/3 vezes a raiz de 2, que dá raiz de 2 sobre 3. Então, das duas formas, né, estão corretas. Novamente a figura aqui. Então, vamos lá ao perímetro. Né? O perímetro da face vai ser o quê? Vai ser A1, A3, mais A3B1, mais B1, B3, mais B3, C1, mais C1, C3, mais C3, D1, mais D1, D3 e mais D3, A1. Em resumo, eu vou ter 1, 2, 3, 4 vezes 1/3, mais 1, 2, 3, 4 vezes raiz de 2 sobre 3. Então, perímetro, 4 vezes 1/3, mais 4 vezes raiz de 2 sobre 3. Poderia deixar assim? Até poderia, mas para ficar de uma forma mais atraente, eu posso colocar 4/3, né, em evidência. Aí eu vou ter o seguinte, perímetro, 4/3, que multiplica aqui, ó, tirando para fora, vai ficar 1 mais 4/3 saindo também raiz de 2. 4/3, que multiplica 1 mais raiz de 2. Com isso, item A resolvido. Vamos agora para o item B, o volume de S. Tá? Aí eu tenho aqui a figura já trabalhada com uma série de informações que eu vou detalhar agora para vocês, tá bom? Primeiramente, vamos começar aqui analisando a base da pirâmide P, que é o quadrado A0, B0, C0, D0, né? E aqui, tá? Cujos lados é A0, B0, no caso, A0, D0, A0, B0, B0, C0, C0, D0. Pronto. Aqui eu tenho em vermelho, D0, B0, em vermelho aqui, é a minha diagonal desse quadrado da base. Tá? Que, como a gente viu, o valor da diagonal de qualquer quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Meu lado aqui, como dito, é 1, né, dessa base, né, desse quadrado da base. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Então, eu tenho que a metade dessa diagonal é raiz de 2 sobre 2, como está aqui. E quem é a metade? Ela se refere a esse lado desse triângulo que eu estou chamando aqui de E0, o ponto M, que é o ponto médio da diagonal, né, divide a diagonal D0, B0 ao meio, ou seja, né, raiz de 2 sobre 2 aqui,
mais raiz de 2 sobre 2 aqui, como indicado. Então, tem o triângulo E0, MB0, cujos lados são E0, B0, é o lado, né, da face do triângulo, né, da pirâmide, que é 1, como foi dito. Aqui, MB0 é raiz de 2 sobre 2, que é a metade da diagonal. E essa altura E0M é a altura H maiúsculo, né, que é um lado aqui do triângulo, que é um triângulo retângulo, já que E0M corta, né, a diagonal aqui, formando um ângulo de 90 graus. Tá? Então, aqui temos esse triângulo retângulo. Aí, com isso, eu posso achar o valor de H dessa altura, que vai me ajudar para desenvolver a solução restante. Tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, conforme até o próprio enunciado, ele já dá que esse volume S é dado pelo volume da pirâmide P, né, total, a maior, menos, eu vou chamar aqui de V1, que é o volume dessa pirâmide aqui de cima, E0, E1, E2, E3, E4, né, menos V1, menos 4V2. Quem é V2? V2, eu vou chamar aqui, que é essa pirâmidezinha aqui triangular, A1, A0, A1, A2, A3, que ela é igual à pirâmide B0, B1, B2, B3, que é igual a C0, C1, C2, C3, que é igual à pirâmidezinha D0, D1, D2, D3, também triangular. Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, 4V2. Então, VP é a pirâmide A0, B0, C0, D0 e E0, né? A pirâmide maior, para ficar bem claro, sem não ter a menor dúvida. V1 que eu estou chamando aqui, a pirâmide E0, E1, E2, E3 e E4. E V2, no caso, vou chamar aqui A0, A1, A2 e A3. Tá? Aqui está A4, mas não tem nada a ver com 4. Tá? Essa pirâmide A0, A1, A2 e A3. Tá? Que é essa pirâmidezinha triangular. E H, como é que eu acho H? Eu tenho aqui o triângulo retângulo E0, M, B0. Então, vai ser H ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, tá? Hipotenusa 1. Eu tenho aqui que H ao quadrado é igual a 1 ao quadrado da 1. Já passando esse quadrado de raiz de 2 sobre 2 ao quadrado para o outro lado, vai ser raiz de 2 ao quadrado dá 2 e sobre 2 ao quadrado dá 4, 2 quartos. 1 menos 2 quartos. Tá? Então, eu sei que 1 menos 2 quartos é 2 quartos. Por quê? Achando o MMC aqui, ó, é 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1, 4. 4 menos 4 por 4 dá 1, vezes 2, 2. 4 menos 2 dividido por 4. 4 menos 2 dá 2, dividido por 4, 2 quartos. Raiz quadrada, H2 é 2 quartos. Então, H, raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 4. Ou seja, raiz de 2 sobre 2. H igual a raiz de 2 sobre 2. Então, essa informação é essencial para mim. Para eu achar agora quem? O H', que é a altura da pirâmide do V1, né, H', que, conforme já mencionado no enunciado, a razão de semelhança aqui é de 1/3. Né? Então, esse H' vai ser 1/3 do H. Assim como o H, se a gente observar aqui o azul, tá? É 0, D0, M é 0. Aqui temos um triângulo também retângulo, cujos, né, esse lado, essa é 0M, ela é, digamos assim, esse triângulo é 0, MD0, ele é semelhante ao triângulo D0, D2, e aqui que eu não coloquei uma identificação, aqui embaixo, né, que corresponde a esse lado H aqui, ó. D0, D2, altura H, e aqui embaixo D0 até o ponto de interseção de H com esse lado. Então, aqui temos uma semelhança de triângulo. Tá? Como a razão de semelhança aqui é 1/3, né? Então esse Hzinho aqui vai ser também 1/3 do H maior aqui, né? Que a gente está mostrando conforme a razão de semelhança já informada. Tá bom? Então Hzinho também é H sobre 3. Então vamos lá. Razão de semelhança 1/3, né? Já dito até no próprio enunciado, que serve para praticamente todos os raciocínios.
Então, temos que H, o H minúsculo aqui, vai ser H sobre 3, ou 1/3 de H. Ou 1/3 vezes raiz de 2 sobre 2, ou Hzinho igual a raiz de 2, 3 vezes 2, 6. Raiz de 2 sobre 6. O H', como já falamos, também é 1/3 de H, a mesma informação. H' raiz de 2 sobre 6. Tá bom? Assim, temos que nosso VS vai ser VS, que é o volume da figurinha rosa, né? Vai ser o volume da pirâmide P, que é a externa, né? É 0, D0, A0, B0, C0, menos V1, que é essa pirâmidezinha aqui de cima, o E0, E1, E2, E3, E4, menos 4, V2, que está simbolizado aqui como A0, A1, A2 e A3, tá? 4 vezes 0. Então, vamos lá. O nosso VS vai ser, né, 1/3. Primeiro a área, vamos ver o volume da pirâmide P. 1/3 vezes a área da base, que é 1 vezes 1 ao quadrado, está aqui, vezes a altura H. A altura H, raiz de 2 sobre 2. Está aqui, beleza. Menos V1. Quem é V1? Aqui, ó. 1/3, área da base. O lado aqui é 4, é 1, que é igual a E1, é 2, considerando a razão de semelhança de 1/3. Se o nosso quadradinho aqui maior é 1, aqui é 1/3. Então, é 1/3 vezes 1/3. Aqui, 1/3 vezes 1/3, vezes a altura. Também é 1/3, que multiplica, que é igual a 1/3, né? 1/3 vezes raiz de 2 sobre 6, que é a nossa altura. Tá certo? Tá? Por um momento aqui eu fiquei na dúvida, mas agora não está certo. É 1/3, tá aqui, ó. É 1/3 da expressão, tá? Do volume, vezes o lado, 1/3, vezes o outro lado, 1/3, que aqui é a área da base da pirâmide, tá? Dessa pirâmidezinha é 0, é 1, é 2, é 3 e é 4, tá? Então, a área da base vezes a altura. A galinha é raiz de 2 sobre 6, vezes raiz de 2 sobre 6, está correto, tá? Já ia me confundindo por causa desse 1/3 aqui, excesso de 1/3, eu pensei, por um momento eu pensei que estivesse errado, mas não, está certo. Que a expressão do volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a área da base, 1/3 vezes 1/3. Repetindo aqui, 1/3 vezes 1/3. Vezes a altura, que é o H', raiz de 2 sobre 6, dividido por 3, que é, aí basta multiplicar por 1/3 aqui, tá bom? Menos 4V2. Então, vamos ver agora o V2, tá? Da mesma forma, 4, 1/3, que é o volume é dividido por 3, não é isso? Tudo. A área da base. Aqui vou pegar esse triangulinho verde, tá? Eu tenho esse lado aqui, ó, D0, D3, pode ser minha base, e a altura D0, D1. Quanto vale D0, D3? Vale 1/3. Quanto vale D0, D1? 1/3. Então, é 1/3 vezes 1/3. Tá? A área da base, 1/3 vezes 1/3, vezes, que aqui é um triângulo, né? A área da base vezes altura, né? 1/3 vezes 1/3, dividido por 2. Então, é 1/3 vezes 1/3 vezes meio, né? Base vezes altura, dividido por 2. 1/3 vezes 1/3, dividido por 2. Vezes o Hzinho, né? Tá aqui, que é, cadê? Raiz de 2 sobre 6. Raiz de 2 sobre 6. Perfeito. Tá? Esse é o nosso volume, né? Tá bem detalhadozinho aqui para não ter confusão, tá? Então, só repetindo aqui o 4V2. Quem é 4V2? 4, porque são o volume dessas pirâmidezinhas triangulares que foram cortadas aqui, né? Que é o que a gente está retirando, menos 4V2. Então, tem 1, 2, 3, 4 em cada vértice, tá? E esse volume é dado por área da base vezes altura dividido por 3. Então fica 4 vezes 1/3. Área da base. Aqui tenho desse triângulo, né, que está formando um triângulo retângulo, considerando que a base é D0, D3, que vale 1/3, vezes altura, que é D0, D1, que está
aqui formando um ângulo de 90 graus, que também é 1/3. 1/3 vezes 1/3, base vezes altura dividido por 2. Que no caso aqui, eu vou estar multiplicando por 2, que é o mesmo de que está dividido 1/3 vezes 1/3 dividido por 2. Tá? Então, 1/3 vezes 1/3 vezes meio, vezes o Hzinho, que é raiz de 2 sobre 6. Perfeito? Então, vamos avançar. Tá? Então, novamente aqui, eu estou trazendo aquela expressão que nós montamos lá, né? E agora a gente basta fazer os cálculos. Aqui eu tenho 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 vezes raiz de 2. Da raiz de 2, 3 vezes 2, 6. Raiz de 6 menos 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 6. Tá? Então, fazendo essa multiplicação, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 6, 162. Em cima, 1 vezes 1 vezes 1 vezes raiz de 2. Tá? Aqui, raiz de 2. Ok? Então, raiz de 2 sobre 162. Menos, aqui eu tenho 2 vezes 6, 12. 12 dividido por 4, aqui 4, esse 4 some, 12 por 4 dá 3. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. É isso? Ou melhor, vai ficar raiz de 2 em cima, embaixo 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, né, que sobrou aqui, né, 6 vezes 2, 12, 2 por 4 dá 3. Dá 81, raiz de 2 sobre 81. Então, temos essa expressão fazendo o MMC entre 6, 162 e 81, que dá 162. 162 dividido por 6 dá 27, vezes raiz de 2, está aqui, 27 raiz de 2. 162 por 162 dá 1, vezes raiz de 2, menos raiz de 2, né? Menos raiz de 2. 162 por 81 dá 2, 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2 sobre 162. 27 menos raiz de 2, menos 2 raiz de 2, menos 3 raiz de 2. 27 menos 3 dá 24 raiz de 2 sobre 162. E com isso, né, fazendo a simplificação aqui por 6, 24 por 6 dá 4, 162 por 6 dá 27. Então, a resposta, volume de S, né, o volume dessa figura rosada aqui, 4 raiz de 2 sobre 27. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos avançar para a gente fechar essa questão. Realmente é uma questão bonita, mas que dá um pouquinho de trabalho. Mas, como pode ser visto, né, nada que a gente não possa resolver. Tá bom? Então, letra C. A distância entre A1 e E2. Ele quer a distância entre A1 e E2. Também, da mesma forma, no desenho, a gente pode observar que A1 e E2 é isso aqui, ó, essa distância. Tá? E fazendo a projeção para baixo, né, logicamente, ela cai no mesmo alinhamento de B1 aqui, né, que vai dar, né, no caso, 2/3, né, considerando A0, A3, B1, aqui, ó, 2/3, nesse triângulo. E subindo aqui desse ponto, que eu não denominei nome, né, que passa, de qualquer forma, ele está sobre a diagonal. Tá? Ele está aqui, isso aqui é, no caso, a questão espacial, né? Esse ponto está aqui sobre a diagonal. Então, aqui eu tenho 2/3, esse cateto, né, desse triângulo retângulo, aqui vertical, né, eu vou encontrar o ponto E2. Isso aqui é uma questão de você ter, né, essa percepção. Tá? Então, esse vai em E2. E a distância A1, E2 vai ser a minha distância D que eu quero, que nada mais é que a hipotenusa desse triângulo retângulo. A1, E2 e esse ponto de encontro aqui com a diagonal D0, B0. Tá? E esse cateto, como a gente pode observar, é 1/3 mais 1/3, 2/3, né? Que é um prolongamento aqui de B1. Esse outro cateto menor, E2 até o ponto, a gente observa que ela bate aqui, né, na diagonal
do quadrado, né, desse outro, da pirâmide quadrada aqui de cima, né? E a gente sabe que, lembra do H' que é 1/3? E o H maiúsculo é a totalidade, né, digamos assim. Então, e que esse H' era 1/3 de H, então sobrou aqui para baixo o quê? 2/3 de H. Essa parte preta aqui, tirando aqui o H', que é 1/3 de H, sobrou aqui 2/3 de H, que, né, projetando para cá, ó, é a mesma coisa. O lado do triângulo retângulo, é 2 até esse ponto. Aqui 2/3 de H em azul também, já que são, tá vendo, paralelos aqui, tem a mesma dimensão, tá? 2/3 de H. Se eu tenho, e o H eu tenho, né? Já foi calculado. Se eu tenho esse cateto 2/3, esse aqui é 2/3 de H, eu calculo minha distância A1 é 2. Então, essa item C, ela envolve, né, na verdade, a capacidade de percepção espacial, né, para essa montagem que eu fiz aqui, tá? Pode, digamos assim, essa foi a forma que eu achei mais tranquila, né, de tentar facilitar a visualização de vocês, tá? Então, com isso eu posso, aplicando agora o Teorema de Pitágoras, achar essa minha hipotenusa, o valor de D, que é essa distância entre A1 e A2. Então, trazendo novamente para cá, nesse triângulo verde, né, eu tenho aqui 2/3 A1 até esse lado do triângulo que eu não denominei, né, 2/3. Essa altura até o E2, 2/3 de H, e D, que é a distância que eu quero, A1 é 2. Então, H, relembrando que é raiz de 2 sobre 2, nós já calculamos anteriormente. Eu tenho que meu D2, a hipotenusa, é igual a 2/3 ao quadrado, mais 2/3 de H ao quadrado. Então, 2/3 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, 3 ao quadrado, não, 4 nonos. Aqui, substituindo, ainda não, tá? 2 vezes 2, 4 nonos de H ao quadrado, tá? Agora sim, eu vou fazer a substituição já até para ficar uma coisa mais tranquila. Então, D2 é igual a 4 nonos mais 4 nonos de H ao quadrado. Só que H, raiz de 2 sobre 2, está aqui ao quadrado. 4 nonos mais 4 nonos. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, sobre 2 ao quadrado dá 4, 2 quartos. Né? Aqui esse 4, com esse 4 já eu corto. 4 mais 2, 6, 6 nonos. Tá? D ao quadrado é igual a 6 nonos. Então, meu D é raiz quadrada de 6 sobre raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então, é raiz de 6 sobre 3. Tá? É a minha distância aqui de A1 até E2, a distância pedida. Beleza? Com isso, né, as respostas. Letra A, o perímetro da face de S que se apoia em π, como foi pedido, como nós calculamos. É P igual a 4/3, que multiplica 1 mais raiz de 2. O item B, o volume de S, como vimos, o volume de S é igual a 4 raiz de 2 sobre 27. E, finalmente, a letra C, a distância entre A1 e A2, que foi a distância D, que nós chamamos, né, que é a hipotenusa, né, daquele triângulo retângulo, que é a raiz de 6 sobre 3. Beleza? Tranquilo? Com isso, finalizamos este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.